Olá família Brasa Church, a gente está muito feliz por estar abrindo aí a nossa transmissão de mais um encontro nosso aqui, desse lugar que a gente tem o privilégio de chamar de casa, mas agora também chegando aí na tua casa. Sejam todos aí muito bem-vindos, já vai aí organizando tudo, já pega lá a tua garrafinha com água, porque o culto de hoje, olha só gente, o culto de hoje está simplesmente extraordinário. A gente está continuando a nossa pré-temporada e eu, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então é o seguinte, vamos começar agora aqui, além de já preparar e a gente já se aquecer, já começa mandando o link dessa transmissão para todo mundo que você conhece. Parente, amigo, familiar, de onde, quem você conhecer, colega de trabalho, esse é o momento para você já mandar esse link e dizer, olha só, vai começar um cultaço agora e você não pode ficar de fora, tá bom? Isso aqui não é uma live, não é uma programação aleatória, esse é um momento que a gente acredita, a gente sempre diz aqui que um culto pode mudar uma vida, então prepara o teu coração, você não caiu aqui de paraquedas, você realmente já está vivendo um projeto especial de Jesus para a tua vida. A gente está aqui e para você entender um pouquinho a nossa pré-temporada, a gente se inspira nesse momento em que no mundo dos esportes, os times, né, os atletas, eles se preparam. A gente entende que esse é um momento, no mês de janeiro, que a gente vai revisitar algumas coisas da nossa vida, a gente vai olhar para algumas bases da nossa vida com Jesus, nosso relacionamento com Jesus, porque às vezes nesse rolê da vida, na correria, onde a gente nos são apresentadas muitas distrações, quando a gente vê, a gente meio que se perdeu no caminho e tá tudo certo, somos humanos e algumas coisas realmente podem acontecer, então esse é o momento para a gente colocar o prumo, vir para o centro, do centro da vontade de Jesus, nos conectarmos ainda mais com a palavra de Deus, para a gente poder revisitar essas áreas tão importantes e ver, tem alguma coisa que tem que ser ajustada, esse é o momento. Esse é o momento para a gente capacitar os músculos da nossa fé, esse é o momento para a gente ler mais, para a gente perguntar para Deus, Deus, qual é o teu plano para a minha vida? E essa nova estação, essa nova temporada, com certeza, Deus tem muito mais para falar para a gente. Na semana passada, se você de repente não pegou a parte 1 da nossa pré-temporada, durante a semana eu te inspiro a vir aqui no nosso canal aqui da Brasa Church Online e revisitar a mensagem do domingo passado. O pastor Maurício falou com a gente sobre algo muito especial, o poder do perdão. Então a gente já começa libertando o nosso coração de toda raiz de amargura, de todo cansaço, de tudo aquilo que não é legal. Então a gente já começa. E hoje tá demais. Uma vida muito extraordinária ao lado de Jesus. Não vou dar muito spoiler para você curtir muito a mensagem dessa noite, tá bom? Então olha só, eu quero entender também da onde você está conectado. Coloca aqui no chat agora, da onde você está conectado com a gente. A gente quer reconhecer todas as localidades que a gente tem aqui representadas. A gente quer entender da onde você está falando. Já coloca aqui e também coloca aqui para nós agora uma frase, em poucas palavras, qual é a tua expectativa para esse encontro de hoje. Olha só, a gente entende que quando a gente vive com Jesus, Ele sempre tem algo para nós. Então não perde a oportunidade. Enquanto a gente está aquecendo o nosso coração, está te organizando aí, eu quero lembrar que se você de repente está chegando pela primeira vez à nossa igreja, está se conectando agora na Brasa Church, nós temos um lugar em que você se conecta com mais pessoas, entende tudo o que acontece aqui na Brasa Church e você fica por dentro de tudo que você pode também usufruir na tua jornada com Jesus, que é o café de boas-vindas, que é o passo 1 da trilha de crescimento. O nosso próximo café vai ser no primeiro sábado de fevereiro, então já dá para você se organizar, logo você entra no site www.brasachurch.com/trilha de crescimento, procura lá passo 1 e te inscreve no café de boas-vindas, ok? E a gente entende nessa igreja de multidão que a gente tem um coração de comunidade, que sempre existe um lugar para a gente se conectar com outras pessoas. A vida com Jesus não é para ser sozinha. Então entra no nosso site também e procura um BC Grupo. São os grupos nas casas onde a gente se reúne, estuda a Bíblia,
se conecta com outras pessoas. Então, se você ainda não está no BC Grupo, acesse o nosso site, conheça o BC Grupo mais perto de você. Tem grupo de homens, grupo de mulheres, grupos de casais, grupos online, grupo híbrido. Então, para você experimentar o máximo de Jesus, tá bom? Eu espero que esse culto transforme a tua vida como tem transformado a minha, eleva as expectativas. A gente vai se encontrar em algum momento nesse culto, mas olha só, abre o teu coração, porque a gente entende que um culto pode mudar uma vida. Um excelente culto, Deus te abençoe.
noite, Brasa Church! Sejam bem-vindos à nossa reunião das 18 horas. Vamos louvar Jesus! Vamos juntos para essa church. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Suportou toda vergonha e a dor. O Pai entregou Jesus. Das trevas pra luz, venceu o Rei Jesus. Terra e céu se tornam um. Cristo todo ar em meus pulmões, proclamarei que tua é a glória. E na alegria frente à dor, meu coração irá te dar. Você pode erguer suas mãos no céu e cantar com todo o ar. Com todo o ar, proclamarei que tua é a glória. Na alegria frente à dor, meu coração irá te dar a glória.
meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado em novo hino. Eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto a cantar, o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo.
temer. És o nome que escuto ao pecar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa esse é o meu anseio, esse. Nós vivemos pra ti. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício naquela cruz. Vivemos pra ti, Jesus. Tudo é teu, tudo é teu.
bênçãos acontecer. A minha canção. Face
está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, está nele, vejam, ele traz consigo a sua. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor de ele. Soberano em poder, recompensa, e é ele. Por ele que eu estou gastando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, engrandecemos o teu nome nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua presença. Aleluia, amém. Quero inspirar você, família Brasa Church, você que está aqui, você que está em casa. A gente vai continuar adorando ao nosso amado. Agora, orando, nós vamos orar. Entenda que você não vai receber uma oração, nós vamos orar juntos como família. Eu tenho aqui nas minhas mãos muitos pedidos, angústias, casamentos que estão por um fio, muita dificuldade. Eu tenho aqui um pedido nas minhas mãos de uma irmã que pede oração pela filha de uma amiga que nesse momento está na UTI e ela está entubada e os médicos dizem que humanamente não há mais nada para se fazer. Mas nós não nos movemos para aquilo que os médicos dizem. Nós respeitamos, mas nos movemos para aquilo que o nosso Deus, porque Ele é o amém, Ele dá a última palavra. Então nós vamos nessa noite clamar por essa menina, porque também hoje nós temos de gratidão a vida de uma bebê que nós oramos algumas semanas atrás, a Catarina, que estava internada, passando por um momento muito difícil. E hoje, nesse dia, ela já está em casa com a sua família, ela está bem, para a glória de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele continua fazendo, e nós vamos crer até o fim, amém? Então feche teus olhos, nós vamos orar. Talvez o teu pedido não esteja escrito aqui, mas está aí no teu coração, e Deus está lendo o teu coração agora. Talvez você está aqui nessa noite, desesperadamente entregando a Deus o teu pedido, seja ele qual for, seja uma cura física, uma cura emocional, seja o teu casamento, seja a tua vida financeira. Clame a Jesus agora. Você que está em casa, escreve aqui no chat para nós agora o teu pedido, a tua gratidão. Nós vamos orar juntos. Vamos juntos, família, vamos orar. Pai, muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem gerado. Obrigado, Pai, por cada milagre nos casamentos, nas vidas. Obrigado, Jesus, pela provisão financeira, pelos crescimentos nas famílias. Tantas mulheres amam Jesus, e é crendo, Jesus, em tudo que o Senhor tem feito. Nós agora, como família, entregamos cada pedido, entregamos cada dor, Jesus, cada casamento. Só o Senhor sabe a agonia que invade o coração do meu irmão, da minha irmã que está agora aqui com a gente, ou conectado em casa. Visita, Deus, e traz a tua cura. Satanás, tu não tem poder nenhum sobre as famílias, não tem poder nenhum sobre os casamentos, tu não tem poder nenhum sobre as vidas. Nós declaramos e pedimos, Espírito Santo, sopra a vida sobre as crianças dessa casa. Curas físicas, cura, Espírito Santo, age com poder. Nós clamamos, Pai, visite em cada pessoa que está pedindo agora, Deus. Nós cremos na tua vontade, nós cremos no teu amor, nos sujeitamos a ti, mas como teus filhos nós clamamos curas físicas, saúde e vida a esta família. Nós oramos no teu nome, Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus o mais alto que você puder e diga: obrigado, Jesus, porque nós cremos
e Ele assim fará. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, família Brasa Church. Boa noite para você que está em casa. A gente está muito feliz por mais um encontro aqui. E eu quero de cara entender quem está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém nos visitando? Levante sua mão onde você está. Uau, quanta gente! Uma salva de palmas, gente! Se alguém levantou a mão perto de você, por favor, esse movimento, olha para a pessoa que está ao seu lado, diga boa noite, que bom estar aqui. Se você não conhece, já te apresenta. Isso, essa é uma noite. Jesus está aqui, é noite de festa, porque nós cremos que quando Ele chega tudo muda. Você pode sentar, e que esse culto seja um culto transformador, que a palavra de Deus entre na tua vida de uma forma poderosa. Vamos receber então para esse tempo de generosidade, com muito entusiasmo, com uma salva de palmas, pastor Franz Figueroa. Deus abençoe, gente, bom culto. Boa noite, família, você que nos acompanha online, você é muito bem-vindo. Quando a gente entende a palavra de Deus com mais clareza, a gente está destinado a ter uma vida melhor. Essa semana tive a oportunidade de ouvir um rabino que se converteu explicando o verdadeiro significado da palavra oferta. Esse momento que nós chamamos de generosidade, nós falamos das ofertas, daquilo que a gente, no nosso mundo, nós entendemos que é um presente que a gente dá para alguém, que eu pego um pouco do meu recurso e dou de presente para alguém que precisa. Mas ele estava falando claramente que para o judeu o significado é completamente diferente. A palavra oferta no hebraico quer dizer, é a palavra korban. E korban tem um outro significado. A palavra korban quer dizer claramente um ato deliberado de se aproximar da outra pessoa. É um ato deliberado de aproximação na vida de alguém. Por isso, quando Deus nos olha e nos vê completamente perdidos no pecado, na lama, sofrendo, Ele diz: eu preciso me aproximar desse povo, preciso me aproximar deles, mesmo com o pecado deles. E o que Deus faz? Deus naquele momento entrega Jesus como uma oferta perfeita para se aproximar de nós. Em João 3,16 diz assim: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não mede esforço nenhum em se aproximar da nossa debilidade. E esse é o princípio da generosidade, do korban, da nossa oferta. Quando você oferta seu recurso financeiro, não é apenas que você coloca um recurso financeiro e diz: não quero saber o que acontece com isso, estou ajudando. Não, é um ato deliberado de você dizer: eu quero participar na solução aos problemas da vida do meu irmão, quero me aproximar na vida do meu irmão. Por isso, nesse momento que nós chamamos de generosidade, eu queria que você pegasse esse envelope laranja que está ali na sua cadeira, como uma declaração que você entende o korban de Deus, esse ato deliberado de se aproximar dos necessitados. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e faça uma pergunta: Espírito Santo, como eu coopero com isso? Pai, teu povo está reunido aqui não somente nessa igreja fisicamente, mas também online, Senhor, e nós entendemos que tu teve um ato de amor, um amor que não podemos explicar, de te aproximar da nossa vida quando nós estávamos sofrendo. E nós queremos nesse momento de generosidade ter o mesmo korban que tu teve, esse ato de amor de nos aproximar daquele que sofre nessa igreja, daquele que não tem o que comer, daquele que perdeu o emprego, Senhor, daquele que está sofrendo no hospital, daquele que não tem o recurso para sustentar seus filhos. Nós entendemos que nossa oferta, Senhor, é nos envolvermos deliberadamente em socorrer o nosso irmão. Por isso, se existe alguém nessa casa, Pai, ou online, que está precisando de algum recurso, nós nos envolvemos nisso deliberadamente, declarando que somos o korban de Deus, a proximidade de Deus na vida daqueles que estão precisando. Nós oramos em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, dê um alto e forte amém. Amém. Queridos, agora você tem a oportunidade de colocar em prática esse korban, que você possa colocar nesse envelope a sua oferta para socorrer o necessitado, o que você possa fazer através do Pix, dos meios eletrônicos, mas saiba que a sua generosidade ajuda a salvar muitas vidas. Prepare seu coração, porque hoje Deus vai falar com você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: te prepara, porque hoje Deus vai mudar a tua vida. Um bom culto. Olá,
família Brasa Church, seja bem-vindo à nossa casa. Esse aqui é um lugar para pertencer. Esse mês estamos em pré-temporada, preparando tudo para vivermos um ano ainda mais profundo com Jesus. E aqui vão algumas formas para você viver isso também. A gente sabe que chegar em um lugar novo pode ser estranho. Você não conhece ninguém e fica se perguntando por onde começar. É por isso que existe o Café de Boas-Vindas, o passo 1 da trilha de crescimento. Um ambiente leve, acolhedor e inspirador, criado para quem está chegando na Brasa Church, seja dando os primeiros passos com Jesus ou já tendo uma caminhada e buscando um lugar para pertencer. Você vai conhecer pessoas, entender nossa cultura, nossos valores e descobrir qual é o seu próximo passo na jornada com Jesus. O seu pertencimento começa aqui. Faça sua inscrição pelo nosso aplicativo Brasa Church ou pelo site. Não somos feitos para viver sozinhos. É em comunidade que somos cuidados de verdade e encorajados a crescer. Os nossos BC Grupos são grupos nas casas, com pessoas reais, vivendo juntas o que acreditam. Um ambiente simples, intencional e cheio de significado, onde relacionamentos são construídos e ninguém caminha sozinho. Não importa em que fase você está, comunidade faz parte do caminho. Afinal, a vida é bem melhor em comunidade. Viva isso em um BC Grupo. Acesse o nosso site e conheça todas as opções. Na BC Kids, a gente acredita que o Evangelho pode e deve ser apresentado de forma criativa e acessível. A gente fala a língua das crianças de hoje, sempre com um único propósito: revelar quem Jesus é. Todo mês nasce uma nova série com temas que fazem sentido para essa geração. Também nos preocupamos com a inclusão e o acolhimento de todas as necessidades do seu filho. O check-in é feito antes dos cultos. Venha conhecer a BC Kids. Seu filho vai fazer novos amigos e se tornar amigo de Jesus. Se tu tá na escola, tem entre 12 e 18 anos, o teu lugar é no Flama. Nossos encontros são às sextas-feiras, às 19h30. É aqui onde tu vai fazer amigos, vai encontrar tua comunidade. E para ficar por dentro de tudo que acontece e participar conosco, segue nosso Instagram, que a gente te espera aqui toda sexta. A pregação já vai começar e vai ser incrível. Então evite sair do seu lugar e esteja com o coração aberto, porque um único culto pode mudar a sua vida. Você vai sair daqui empoderado pelo Espírito. Vamos, Brasil! Venha. Dia 31 de janeiro, uma nação se unirá em oração e adoração ao Senhor. Veja, em todas as regiões do Brasil, milhares de pessoas clamando a Deus: faz de novo por uma nova geração. Vá, despertando uma nação a cumprir o seu chamado profético. Pregue com sinais e maravilhas, manifestando o sobrenatural e estabelecendo a cultura do reino de Deus. Venha, veja, vá e pregue. Não é só um ajuntamento de pessoas, é um clamor por uma geração, voltando à essência do Evangelho em arrependimento. Em todo o território nacional, empoderados pelo Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão. Das 5 regiões do Brasil para as nações, até os confins da terra. Boa tarde, família Brasa Church. Quem está acordado aí diz amém. Amém. O culto hoje está pegando fogo. Quantos de vocês foram abençoados no louvor? Amém. É isso aí. Nós estamos desde de manhã cedo. Esse é o 4º culto do dia.
E eu sei que Deus tem coisas novas para falar e para fazer com cada um de nós. Se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente de como você entrou. Amém? Falando sobre o Descend, é a segunda vez que acontece no Brasil. É o único evento que na igreja nós anunciamos, porque eu conheço o coração por trás desse evento, e ele vai acontecer em 5 estádios do Brasil, em 5 regiões do Brasil simultaneamente. É o maior evento cristão da história, 5 estádios cheios, e nós aqui da igreja estamos nos mobilizando para estarmos no estádio em Curitiba, representando a região sul. Então muita gente me perguntou: pastor, vocês vão? Existe uma grande possibilidade de Janine e eu estarmos lá junto com os pastores nesse dia, mas muita gente aqui da igreja está indo. Então nós criamos um grupo. Por favor, coloca lá o QR Code para mim. Esse é o grupo do Descend ali. Você pode entrar, se você deseja ir. Vai ser no dia 31 de janeiro, ainda dá tempo de você colocar os seus pés lá e adorar a Deus num momento tão impactante daquilo que Deus está fazendo. Eu creio que nós estamos de fato diante da maior colheita de toda a história da humanidade. O Rio Grande do Sul está vivendo o impacto daquilo que Deus está fazendo aqui. Eu tenho visto aquilo que eu não vi por muitos anos: conversão em massa, transformação de vida. As pessoas querem Jesus, e Deus quer enviar pessoas, e talvez num evento como esse Deus possa queimar o seu coração. Então entra ali, você vai descobrir caronas, vai descobrir caravanas que estão indo junto dessa igreja, de outras igrejas. Tem gente ali dentro oferecendo de graça passagens de avião. Você pode pegar o celular aí agora e entrar. Não, eu tô brincando, gente, era só para ver quem aqui ia pegar o celular. Todo mundo pegou o celular. Agora eu vou. Eu queria uma para Maceió. Não, então faça lá a sua inscrição. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Já está lotado. Estamos na segunda série, segundo episódio da pré-temporada. Pré-temporada é esse momento que fazemos em todo janeiro aqui na nossa igreja. Pegamos emprestada essa expressão do mundo dos esportes, onde antes de começar a temporada eles fazem essa pré-temporada. É um aquecimento, na verdade uma preparação do corpo, preparação da mente, onde eles vão redesenhar, resolver problemas do passado e redesenhar o planejamento para o futuro. Alguns especialistas falam que uma boa pré-temporada, ela pode ser fundamental para que aquele clube, aquele time faça uma boa temporada. Nós estamos falando de uma corrida. Os pilotos, essa corrida começa muito tempo antes da largada, estão se preparando. E nós, como igreja, em janeiro, estamos nos propondo a uma pré-temporada espiritual, onde você vai assumir responsabilidade com o seu espírito, assumir responsabilidade com a sua vida cristã, assumir a responsabilidade de passar um pente fino na sua vida e excluir tudo aquilo que te afasta de Deus, maus hábitos, seus pecados, e incluir coisas que você não fazia como bons hábitos como disciplinas espirituais, leitura bíblica, oração, jejum, etc. E então, na semana passada, para encorajar toda a igreja a começar com força total esse ano, para nos prepararmos para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós no ano todo, começamos em família, como igreja, a leitura bíblica do Novo Testamento. E eu trouxe a sugestão de 3 modelos de leitura bíblica que vão aparecer aqui agora. O primeiro é um modelo mais fácil para aquelas pessoas que não estão muito acostumadas com leitura. Coloca lá para mim, por favor, o plano de leitura. Eu vou falando enquanto vai aparecendo. O primeiro é um plano básico, onde a pessoa que assume essa responsabilidade de ler a Bíblia todos os dias por 7 minutos. Esse é o fácil. 7 minutos é muito rápido. Você começa a ler, quando vê, já desapareceu. Básico. O segundo é um pouquinho mais avançado. É aquela pessoa que quer dedicar 15 minutos do seu dia para a leitura bíblica. E ali aparecem os livros certos que você vai ler. Por isso você precisa tirar uma foto disso se você quer entrar nessa jornada de começar o ano aquecendo o seu espírito, lendo a Bíblia. E o avançado aqui é só para o mega crente. Esse aqui é para o super evangélico. É dedicar 27 minutos do seu dia para a leitura bíblica. Bom,
Nós começamos na semana passada e você ainda tem tempo de começar se você ainda não começou. Comece 7 minutos por dia, 15 minutos, 27 minutos. Comece do jeito que Deus vai falar no seu coração, mas o importante é você começar. E essa semana eu pensei nisso. É muito fácil, um pouco antes de você dormir, ficar rodando o seu feed quando você olha e fala: ih, meia hora rodando só bobagem. Agora, quando for para ler alguma coisa, é um pouco mais desafiador. Então, vem aqui a minha sugestão. Ao invés de você ler a Bíblia, por que você não escuta a Bíblia? Você pode pegar esses livros e escutar áudio, ou no Spotify, ou no YouTube, ou você pode baixar o aplicativo da Bíblia. O nome é Bíblia, coloca lá Bíblia. O provedor desse aplicativo é a YouVersion. Você baixa lá e coloca lá Bíblia falada. 20 minutos por dia ouvindo a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Quando você está lavando a louça, ouve a palavra. Está na academia, ouve a palavra. Está no carro, ouve a palavra. Está fazendo qualquer coisa, 20 minutos tem o poder de transformar a sua vida. Então, tem muitas opções. Não precisa ser só a Bíblia falada do Cid Moreira, ok? Tem outras. Você pode botar em velocidade maior, mas eu quero encorajar você a ler a Bíblia ou escutar a Bíblia. Amém? Falando na palavra de Deus, quem trouxe Bíblia física, levanta aí, vamos dar uma olhada. Quantos crentes tem aí? Quem trouxe a Bíblia digital, levanta aí também. Eu trouxe minha Bíblia digital, levanta aí, deixa eu ver, quem trouxe? É isso aí, não vem sem espada, pode estar. O problema da digital é que se acabar a bateria, acabou a espada. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 10. O título é esse: Faça a diferença, viva para Cristo. Episódio 2. Faça a diferença, viva para Cristo. Eu vou explicar para você como fazer a diferença e como viver para Cristo. E eu já quero começar dizendo isso. O propósito de Deus para nós é que vivamos uma vida intencional, uma vida com propósito. O plano de Deus para cada um de nós é vivermos uma vida em abundância. Eu explico isso. João capítulo 10, versículo 10. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão não é o diabo como muitos pensam. O ladrão que ele fala é o falso mestre. E ele diz: mas eu porém vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância no original não é uma abundância de prosperidade, uma abundância financeira, econômica, uma abundância de saúde, uma abundância de tranquilidade, uma abundância de paz. Não. No original, essa abundância significa uma vida plena da presença de Deus. Uma vida cheia de Deus. Uma vida cheia de Cristo. Uma vida que vive para Cristo. Esse é o plano de Deus, mas nem todo mundo vive a vida em abundância que Deus planejou. E aí Efésios 2:10 vai guiar o nosso coração. Por isso você pode abrir, nós vamos ler juntos. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Criação de Deus para uma função: fazermos as boas obras, as quais Deus separou de antemão para que nós a praticássemos. Ou seja, antes de você nascer, antes de existir, de antemão Deus preparou para que você vivesse esse propósito. Vamos orar, baixa sua cabeça. Pai, obrigado por essa tarde, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu oro agora para que à medida que lemos a tua palavra, teu Espírito fale aos nossos corações, queimando, nos inspirando a vivermos para ti, integralmente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de seguir a palavra, eu quero dar boas-vindas a todos os nossos irmãos. Estamos ao vivo agora, na nossa live. Sejam todos vocês muito bem-vindos da nossa igreja online. Vocês fazem parte de tudo que Deus está fazendo aqui. Se você puder, escreva aí agora no chat qual cidade você está falando, qual país ou qual bairro. Você está aqui junto conosco. Eu queria dar uma salva de palmas para receber esses irmãos, para provar e mostrar que estamos juntos. Somos criação de Deus. Outras versões falam somos feitura de Deus. No original a palavra grega é poema. Já falei isso uma vez, já expliquei sobre poema. Poema significa obra-prima de Deus, obra de arte de Deus, ou uma obra criada intencionalmente por Deus, um projeto intencional de Deus. Quando eu preguei sobre poema, não é a mesma mensagem, mas quando eu preguei sobre isso, eu fiquei encorajando as pessoas a virarem uma para outra e falarem: oi, você é obra-prima de Deus, sabia? Então vamos fazer isso agora. Vira para a pessoa que está do teu lado: oi, obra-prima de Deus.
Só que da primeira vez que eu fiz isso, teve um cara que chegou para mim e falou assim: pastor, naquela hora deu namoro, deu match, a gente começou a namorar. Então eu quero esclarecer que esse momento é espiritual, tá bom? Oi, tudo bem, obra-prima? Ai, você também é uma obra-prima. Vamos namorar? Não, não é isso. Não é essa a finalidade. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está dizendo: você foi criado de propósito, intencionalmente. Deus pensou em você. O que já quebra de cara uma ideia de que alguém pode ter nascido por acidente. Alguns de nós podem ter ouvido na nossa infância: olha, eu não estava planejando ficar grávida de você. Outras pessoas podem ter crescido ouvindo: ah, você foi a rapa do tacho. Alguém ouviu isso enquanto crescia? Rapa do tacho. Pode ter sido uma surpresa para os seus pais, a sua gestação, mas não foi uma surpresa para Deus. Ele está deixando muito claro: eu criei você como uma obra-prima para uma função. Não criou cada um de nós simplesmente para vivermos aqui nessa terra roubando o ar de alguém. Ele criou para um propósito. É por isso que você é desse jeito, com essas habilidades, essas skills, com essa personalidade. Ele criou cada um de nós com dons e talentos específicos para uma função. E quando nós não vivemos esse propósito, nós vivemos abaixo do que Ele sonhou para nós. Que triste é vivermos abaixo do que Deus sonhou para cada um de nós. Que lástima você chegar a uma conclusão como essa. E eu quero ler 3 teólogos que têm frases explicando Efésios 2:10, que vai nos ajudar a clarear e entender o teor daquilo que Paulo está dizendo. Timothy Keller diz assim: você não é um acidente, é uma obra de arte criada por Deus para revelar a sua glória ao mundo. A glória de Deus ao mundo. Esse versículo, versículo 10, é o auge de algo muito importante que Paulo está escrevendo na carta de Efésios. Logo no primeiro versículo, ele faz declarações muito profundas sobre a salvação. Ele diz: olha, nós estávamos perdidos nos nossos próprios delitos. Por causa do pecado, fomos afastados de Deus e agora não tínhamos mais contato com Deus. Por causa desse distanciamento, ele segue dizendo: éramos escravos do pecado. Ou seja, o pecado tinha poder sobre nós. O nosso próprio desejo é que nos governava. Em outras palavras, ele estava dizendo: estava todo mundo lascado, perdido nos seus pecados. Era o que aconteceu com todo mundo antes de conhecer Jesus. Gente ruim, gente atrapalhada, gente com vida bagunçada. Você conhece alguém com uma vida bagunçada? Não olha para o lado, foca aqui na frente. É o povo que vem na igreja. A igreja é o imã de gente bagunçada, você concorda comigo? É por isso que quando a gente vai batizar, eu aviso os pastores: olha, essa vidinha aí deixa um pouquinho mais embaixo, mais mergulhada lá, um pouquinho mais. Teve uma vez que um cara já era mais velho, eu vi pela cara dele, eu falei: eu pisei no pescoço dele, fica aí, não levanta. Ele está dizendo que era todo mundo assim, escravos da carne, mas Deus, rico em misericórdia, nos vivificou em Cristo. Ou seja, fomos ressuscitados em Cristo agora para uma nova vida. E ele explica que a salvação é pela graça, não por obras. É muito importante dizer isso, porque você não foi salvo porque é o Joãozinho do passo certo, porque andou na linha. Você foi salvo, apesar de ser problemático, para uma boa obra. É o que ele resume no versículo 10, que é o ápice que nós lemos. Ele diz: nós não fomos salvos pelas obras, fomos salvos para as obras. Você foi criado com uma finalidade, para glorificar a Deus. Então, todos nós temos um propósito eterno, que é viver para Cristo e fazer a diferença. Viver para Cristo e fazer a diferença. John Stott, outro teólogo muito importante, você pode ler qualquer livro dele, ele diz assim: somos obra-prima de Deus, recriados em Cristo, não para ficarmos passivos, mas para cumprirmos as obras que Deus já preparou para nós. É muito interessante ele usar essa ideia de ficarmos passivos, porque é muito comum dentro de uma igreja as pessoas se acostumarem com a salvação e ficarem passivos diante do plano de Deus para a sua vida. Eu cresci em uma igreja onde tinha muitos cristãos, mas alguns parece que eram passivos diante do plano de Deus para a sua vida. É aquilo que o meu pastor chamava de crente esquenta-banco. Vocês já ouviram isso?
É o crente que fica esquentando o banco. A vida dele é esquentar o banco. Ele não quer servir mais nada. Eventualmente ele até canta no coral, mas ele sabe as músicas de cor. E quando não canta a música que ele gosta, ele já não gostou tanto do culto, não foi tão bom. Ele tem um lugar cativo dentro da igreja. E quando alguém rouba o lugar dele, meu Deus do céu, ele vai falar com o pastor. É gente que não entendeu que tem um plano de Deus dinâmico para a sua vida. É gente que vive aprisionado na salvação, na monotonia de frequentar cultos. Ele consome o culto. O que Paulo está dizendo é: nós fomos criados para um propósito eterno, maior do que nós mesmos, que é não vivermos o plano que nós fizemos para a nossa vida, mas vivermos o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Como pastor, rapidamente eu identifico o potencial na vida das pessoas. Rapidamente você vê o coração de alguém, você vê os dons que ele tem, e quando essas pessoas não estão vivendo o plano de Deus para a sua vida, como pastor, eu olho e meu coração dói, e eu penso assim: que desperdício, essa pessoa seria uma bênção no reino de Deus, e por ela não estar vivendo no centro da vontade de Deus, é um desperdício. Foi a mesma coisa que eu ouvi do meu técnico de futebol no dia que eu disse para ele que eu não ia mais jogar futebol. Ele falou assim: que desperdício, Maurício. Mas Deus tinha planos melhores para mim. Hoje eu posso pagar para jogar. Se Deus tem para nós uma vida a ser vivida, uma vida com propósito, uma vida de abundância no sentido bíblico, então por que muitos de nós se contentam com menos do que Deus tem para nós? E eu vou dar 2 motivos muito rápido para você, por observação, o motivo que eu acredito que algumas pessoas não desfrutam da vontade de Deus na sua vida. Número 1, porque nós deixamos o passado nos paralisar. Gente que deixa o passado paralisar, vive uma vida olhando no retrovisor. Culpa do passado, culpa por não conseguir viver à altura daquilo que Deus pede para você viver. Quantos de vocês já não viram alguém ser convidado para fazer alguma coisa na igreja, dar um passo a mais e responde: eu ainda não estou preparado para isso, ainda não estou pronto para esse passo, não estou pronto porque eu estou de olho no meu passado, os meus erros acabam me definindo. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho tempo de igreja suficiente. Mas eu preciso dizer para você, logo de cara, é que Deus te criou como uma obra-prima, um plano intencional, e Ele tem um propósito para você agora, exatamente no momento que você está. Não pelas suas obras, mas para as suas obras. Eu conheço um homem que ele serviu a Deus, cresceu na igreja, serviu a Deus, com dons e talentos, abençoou muita gente. E um dia ele cometeu um erro muito grave. Ele traiu a sua esposa, e esse pecado se tornou público, foi muito feio. E ele largou tudo, ele abandonou tudo, e se afastou da igreja, se afastou da sua família, e ele nunca mais se recuperou. E toda vez que você fala com ele, isso tem mais de 20 anos, ele nunca mais se firmou numa igreja, e ele nunca mais se achou digno de ter um relacionamento com Deus. Ele assumiu aquela culpa para ele, viveu uma vida olhando no retrovisor, e ele nunca mais se perdoou. Pessoas que vivem olhando no retrovisor. Agora o salmista, no Salmos 38, versículos 4 e 6, ele diz uma coisa que nos ajuda a entender o tipo de gente, ou o tipo de efeito na vida de alguém que vive preso ao passado ou às suas limitações. E eu escolhi a versão A Mensagem, porque fica um pouco mais claro para nós, é uma versão mais poética. Ele diz assim: eu perdi 10 quilos em 2 meses, por causa das acusações que pesam sobre mim. Ele diz: eu fiquei muito abatido, a ponto de perder 10 quilos em 2 meses, por conta do peso do meu erro sobre mim. Gente, essa é uma hora que quando eu leio isso aqui, tem muita gente que ia dizer: eu queria essa depressãozinha para mim, 10 quilos em 2 meses seria bom, né? Uma depressãozinha rápida. E ele segue dizendo: estou impregnado pelo meu mau comportamento, esmagado sobre um container de culpa. Você não vive então uma vida para Cristo quando permite que o seu passado te paralise. Eu quero te encorajar a descobrir o plano de Deus para a sua vida e não deixar que o passado paralise você. Número 1. Número 2, o mais perigoso, é quando nós deixamos a cultura nos definir. E é mais perigoso porque ele é muito sutil. É quando a cultura nos diz como seria uma vida perfeita. E nós,
rodeados e cercados de informação hoje, especialmente através da internet, nós compramos lifestyle. E a gente olha e a gente diz, bom, isso aqui é uma vida legal, isso aqui é uma vida boa. Se eu tiver tal carro, se eu tiver tal casa, se eu tiver tal carreira, se eu fizer desse jeito. E inconscientemente, nós começamos a comprar o que a cultura nos fala sobre o que seria uma boa vida a ser vivida. E é muito fácil de ser coagido, porque todo mundo está procurando isso. Todo mundo compra o telefone da moda, todo mundo usa a roupa ou a cor da moda, e nós somos levados por esse desejo insaciável de conquistar aquilo que a cultura nos diz que é para ser conquistado. Mas Deus tem um manual para a sua vida. E o que importa aqui não é ser influenciado pela cultura. O que importa aqui é ser influenciado pela palavra de Deus. A cultura não pode dizer para você qual é o caminho que Deus tem para você. A única fonte que você tem para descobrir qual o plano de Deus especificamente para a sua vida é a sua palavra. E se você não abrir a Bíblia e ler, você nunca vai descobrir. Agora, se você abrir, se você ler, se você se dedicar a orar, eu garanto, você vai se surpreender. Deus será cristalino e claro sobre os planos que Ele tem para a sua vida. E quando você descobrir e começar a viver, meu irmão, você nunca mais troca essa vida no plano de Deus pela vida que a cultura pode te oferecer. E o que acontece na prática é que muitas pessoas compram esse sonho, investem tempo em uma carreira, ganham dinheiro com isso, chegam no auge daquilo que sonhou para si mesmo. E eventualmente, num dado momento, você abre a Bíblia, você começa a ler, e Deus começa a colocar impressões no seu coração, e você chega à conclusão de que não era isso que Deus tinha para você. Por que é sutil e por que é difícil? Porque normalmente são coisas lícitas, não é pecado, não é erro. Só é errado porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você recebe uma proposta de trocar de emprego porque tem um salário melhor lá. É super lícito. Mas talvez o plano de Deus seja você permanecer exatamente na empresa onde você está, porque Ele quer ganhar aquelas pessoas que estão com o coração aberto para ganhar Jesus. Eventualmente você pode desejar morar em outra cidade ou em outro país, é o seu sonho. E aí você vai até lá, você está morando lá naquele lugar, constitui família, as coisas estão acontecendo, então você ora, abre a Bíblia, pergunta para Deus qual é o plano dele, e você descobre que Ele tinha um plano para você, onde você estava plantado antes. Isso acontece. Eu como pastor escuto muitas e muitas vezes pessoas que chegam próximo do fim da vida com arrependimentos, porque seguiram o que a cultura orientou, seguiram os desejos do seu coração, mas quando se deparam com o fim da vida e começam a perguntar para Deus, descobrem que Deus tinha outros planos para a sua vida. E eu quero dizer para você, que lástima seria chegarmos no fim da vida e afirmarmos, eu não vivi o que Deus tinha para mim. Que triste seria cada um de nós chegarmos no final da vida e dizer, tenho tudo, conquistei tudo, mas não era o que Deus queria. Escute bem, eu não quero que ninguém se engane, porque eu não estou pregando contra as coisas boas desse mundo, muito pelo contrário. Do fundo do meu coração, como seu pastor, eu desejo que você tenha uma vida alegre, eu desejo que você se case, e que o seu casamento seja uma bênção, que você tenha uma família numerosa, seja muito feliz. Do fundo do meu coração, eu desejo, gente, ia ser muito legal se todo mundo na nossa igreja fosse milionário. Eu desejo isso. Nós vamos construir ali uma igreja. Toma aí meus milhões aí, pastor. Bota aí. Eu desejo isso. Não é. Nada disso é errado. O errado é você viver tudo isso se isso não for o plano de Deus para a sua vida. E a maneira que você vive isso é trazendo e vivendo para Cristo, fazendo a diferença por onde você passa. Eu amo o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 10, porque ele diz, eu não estou me interessando no que os homens falam sobre o tipo de vida que eu devo viver. Eu não me importo, eu gosto dessa arrogância santa do tipo, eu não dou bola para o que os outros estão falando. Eu dou bola para o que Deus fala. Olha o que ele diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ele está dizendo, tu não me conhece? Tu acha que eu estou preocupado com o que os outros vão falar sobre mim? Que tipo de emprego eu vou ter? Que tipo de carro eu vou andar? Que tipo de carreira eu vou escolher para a minha vida? Que tipo de casamento eu vou ter e educação para os meus filhos? E ele diz, ou estou tentando agradar a homens, por acaso? Ele disse, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Em outras palavras, eu sou servo de Cristo, o que me interessa é o que a palavra de Deus fala a meu respeito, e é isso que eu vou viver. Você precisa descobrir o manual de Deus para a sua vida. Escute, o plano que Deus tem para a sua vida não é o mesmo plano que Ele tem para mim. Para mim era ser um pastor. Para a maioria de vocês, com certeza não é ser um pastor. E não se engane que
acreditando que eu estou pregando para que todo mundo abandone o seu emprego e comece a servir a Deus aqui na igreja. Não, uma pesquisa muito séria do Instituto Barna diz que só 3% da população de cristãos no mundo vai trabalhar integralmente. A maioria esmagadora, 97% dos cristãos, vão cumprir o chamado de Deus no lugar em que estão plantados. É na sua empresa, é no seu negócio, é na sua carreira, é nessa família, é nesse condomínio que você mora que Deus vai revelar o plano de Deus através da sua vida. Você não precisa largar nada, você precisa, na verdade, abraçar o plano de Deus e fazer diferença no lugar que você está plantado. Beleza. Está amarrado em nome de Jesus. Você entendeu, para recapitular, você não é um acidente, obra-prima de Deus, criado com um propósito e para um propósito. Claro e cristalino que é fazer a diferença e viver para Cristo. Tá bom, Maurício, então como eu descubro o meu propósito? Que bom que você perguntou, porque eu vou responder agora em 3 pontos. Mas antes eu quero te dar um pano de fundo. Quando eu afirmo que existe um propósito para a vida de cada um de nós, existe um propósito para a sua vida, eu quero te dar um pano de fundo que a ciência descobriu há alguns anos. Alguns de vocês talvez tenham estudado isso na faculdade. Em 1943, um psicólogo e pesquisador chamado Abraham Maslow, ele desenvolveu por observação essa ideia da chamada pirâmide de Maslow. Alguns de vocês conhecem, ou a pirâmide das necessidades humanas. Avaliando um número enorme de pessoas, ele diz, olha, todo ser humano tem necessidades básicas, primeiro que são as fisiológicas, necessidade, e tenta sanar isso. Está dentro do coração de todo ser humano. É provisão como sanar a fome, comer, ou saciar a sua sede, coisas muito básicas, é a primeira coisa que as pessoas buscam, se alimentar, respirar, coisas desse tipo. Depois de sanadas, você parte para um segundo momento que é segurança, que é cuidar das necessidades básicas, como necessidade física, a necessidade da sua saúde. Então aí as pessoas começam a desejar segurança, uma casa para sua família morar, ou talvez um plano de saúde, uma segurança também no que diz respeito à saúde das pessoas. Depois disso, sanado, vem a social. Depois de conseguir comer, de ter um lugar para morar e ter segurança, eu quero amar e quero ser amado. Eu quero ter família, não quero viver sozinho, quero me casar, quero ter filhos, quero ter amigos, quero fazer churrasco no final de semana, quero participar de uma comunidade. É uma necessidade humana, o relacionamento, esse afeto. E aí agora cada vez mais começa a subir no topo dessa pirâmide, e o segundo é a estima. Então eu estou trabalhando e agora eu tenho reconhecimento sobre a minha carreira. Agora eu sou uma boa mãe, eu tenho reconhecimento através do resultado dos meus filhos. É quando você começa a receber tapinhas nas costas, as pessoas falam você é um bom profissional, você é um bom líder, seja lá o que for. São necessidades humanas. E o topo disso tudo, se alguém consegue chegar lá, é a realização pessoal. É quando, antes de morrer, você pensa, bom, eu desenvolvi plenamente todos os talentos que eu tive. Fiz tudo o que eu deveria fazer. É quando você tem a certeza de que conseguiu estar autorrealizado. Posso morrer em paz. A grande questão é que anos depois, Maslow, um pouco antes de morrer, escreveu um outro artigo dizendo que ele encontrou mais alguma coisa além do topo. Seus seguidores pegaram isso e reformularam essa pirâmide. E ele chamou isso de autotranscendência. O próprio nome explica. Uma autotranscendência, algo que transcende a minha vida. Ou seja, todo ser humano tem necessidade de deixar um legado. Ele percebeu que as pessoas queriam, depois de partir daqui, deixar algo que abençoasse a vida das pessoas, algo que marcasse a vida das pessoas no planeta. Ou seja, parece que vem de fábrica um desejo de viver uma vida além de si mesmo. Olha que interessante, eu já li isso em algum lugar. Em 1943, Maslow descobriu isso, mas 2000 anos antes, a Bíblia já falava disso.
que todo ser humano precisa e tem uma necessidade e foi formado para viver uma vida além de si mesmo. Efésios 2:10, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em outras palavras, viver para Cristo. E viver para Cristo é viver para algo maior do que nós. E viver para Cristo é deixar uma marca na vida das outras pessoas. É por isso que quando eu estava no seminário e eu li o livro Heróis da Fé, 20 homens que incendiaram o mundo, o meu coração queimava quando eu lia essas histórias, porque eram pessoas que viveram para Cristo e fizeram a diferença. Anos depois, como seminarista e como discípulo de Jesus, eu estou sendo influenciado pela decisão de cada um deles de não viver para si mesmo, mas viver para Cristo, deixando um legado. Homens como Wesley, Charles Finney, Lutero, D.L. Moody, Jonathan Edwards, Spurgeon, e por aí vai, Hudson Taylor, e por aí vai. Homens que tomaram uma decisão de não viver os sonhos deles para eles mesmos, mas viver o plano de Deus. E porque viveram o plano de Deus, viveram uma vida para Cristo, fizeram uma diferença e deixaram um legado para as próximas gerações. Exemplo, Hudson Taylor, primeiro missionário da China, 21 anos, lugar inóspito, corria risco de vida. Todo mundo disse para ele, você não precisa ir para lá para abençoar aquele lugar. E ele foi pessoalmente. Chegando lá, viveu como eles viviam, raspou a cabeça, deixou aquele coque que a gente vê nos filmes antigos da China. Não falava a língua, aprendeu a língua. Comeu a comida que eles comiam, dormiu no lugar onde eles dormiam, viveu da maneira que eles viveram, porque ele queria revelar Cristo através da sua própria vida. E o resultado disso, anos depois, é que através de Hudson Taylor, foi fundada uma missão, uma junta missionária, e mais de 800 mil missionários foram enviados à China. Escolas foram construídas, orfanatos foram construídos, seminários teológicos foram construídos, e a China viveu um dos maiores movimentos de missões da história da humanidade, e hoje configura o terceiro país mais populoso em número de cristãos. Mais de 70 milhões de cristãos estão numa China perseguida hoje, porque em algum momento um primeiro missionário decidiu gastar a sua vida naquele lugar. Eu oro do fundo do meu coração para você que me ouve hoje, que o seu coração queime enquanto eu prego, que você não ame aquilo que a cultura vende para você como uma vida confortável, que você não ame vir para o culto e esquentar o banco e dizer isso é o suficiente, ler Café com Deus Pai uma vez por semana e dizer eu estou melhorando a minha espiritualidade. Não, você é obra-prima de Deus, criado para um plano eterno. Existem coisas a serem realizadas somente através da sua vida. Deus tem um plano para mim que não é o mesmo plano que tem para você, e tem coisas que você vai realizar que eu jamais terei condições de realizar. Eu oro para que você tenha coragem de dizer sim, uma vida para Cristo, fazendo a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Gente, no bairro que eu moro tem muitas cafeterias, e eventualmente Janine e muitos jovens, Janine e eu vamos ali tomar um café. Você vê muitos jovens ali tomando café, cada um das suas tribos. Muitas vezes eu estou sentado ali e meu coração está queimando, e eu me pergunto, quem vai anunciar o evangelho para essas pessoas, para esses jovens? Quem? E eu sempre me pergunto, porque eu não posso me levantar ali e falar, oi pessoal, eu sou um pastor, eu queria pregar para vocês. Eles vão me linchar. O povo odeia pastor. Mas eu sempre penso que algumas daquelas pessoas, daqueles jovens, pode ser um amigo seu, pode ser uma prima sua, pode ser um colega de trabalho. E quem vai fazer a diferença na vida dessas pessoas? Você. Nós estamos, eu creio nisso, diante de um movimento singular do Espírito Santo no nosso estado. É só você visitar as igrejas aqui, elas estão crescendo. Eu não consigo andar em paz no shopping hoje. Eu estou caminhando e as pessoas me param e falam, pastor, conheci Jesus na Brasa Church, minha vida mudou, e começo a contar o testemunho. Saio dali, vou no outro, estou sentado, tomando, comendo junto com a Janine. Pastor, eu queria só te dar um oi, entreguei a vida para Jesus, nosso casamento mudou. Hoje aqui na saída, um senhor que eu lembro dele, menos de 6 meses ele entregou a vida para Jesus, e ele falou assim, a igreja me estragou, agora eu quero passar o dia inteiro aqui, eu já estou com um rádio no ouvido servindo. E ela, a senhora, olhou para mim e disse assim,
E o nosso casamento melhora a cada dia. É Deus purinho, agindo através de gente comum como nós. Gente complicada, gente estragada, gente bagunçada, mas que fomos ressuscitados em Cristo para uma nova vida. E aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que era enrolado agora é desenrolado, aquele que tinha vergonha agora prega, aquele que tinha ódio de crente agora é o mais chato na pregação. E a pergunta é: quem Deus vai usar? Se é verdade que Ele tem uma obra a fazer nesse estado, e Ele vai usar essa igreja, eu não tenho dúvidas, com muita clareza e estatística eu digo: é você que Deus vai usar. É você, obra-prima de Deus. Por incrível que possa parecer, se você disser sim. Eu hoje conversei com muitas pessoas, e eu disse isso muitas vezes, meu coração queima por isso. Se uma só pessoa aqui hoje disser sim, Senhor, para os planos de Deus para a sua vida, uma dinamite nas mãos de Deus. O diabo conhece muito bem a sua vida, e ele tem planos para a sua vida. O detalhe é que ele não pode te tocar. A maneira que ele faz isso é colocar armadilhas. Olha só, essa porta aqui se abriu. Olha só essa oportunidade. Ele não quer paralisar você, ele quer desviar você do plano de Deus. Não compre o sonho dessa cultura. Não deixe que o passado te paralise. Há muito tempo atrás eu ouvi uma pregação. Foi a única vez que eu ouvi uma pregação sobre esse tema. Meu coração queimou, nunca mais me esqueci. A pregação era sobre Esaú e Jacó, irmãos gêmeos que nasceram juntos numa época em primogenitura. A primogenitura era super valorizada. O primogênito, o primeiro filho, recebia todas as bênçãos, ou a maior parte das bênçãos. Ele levaria o nome da família, ele entraria para a genealogia. O segundo era o primeiro dos últimos. Então gêmeos, a Bíblia diz que Esaú nasceu na frente e Jacó agarrado no pé dele, porque não queria perder a primogenitura. Eles crescem, Esaú é um caçador, exímio caçador, servindo a sua família. E Jacó ficava em casa cozinhando com a sua mãe no ar-condicionado, jogando videogame. Um dia, Esaú chega cansado de uma caçada, e Jacó está comendo um prato de lentilha. E Esaú diz: eu estou desesperado de fome, dá para mim esse prato de lentilha. E eu não sei se você teve irmãos, mas eu imagino essa cena, porque eu tive irmãs. De um lado da mesa, Esaú esfomeado, e Jacó com um prato aqui, eu imagino ele comendo assim, que é o prato de lentilha, bem devagarinho, só para provocar o irmão. E aí, sabe qual é a proposta de Jacó? Ele fala para ele, ele diz assim: eu te dou o prato de lentilha se tu der para mim o direito da primogenitura. Sabe o que Esaú faz? Ele entrega a sua primogenitura, a bênção de Deus, em troca de um prato de lentilha. E naquele culto o pregador dizia: não troque a bênção de Deus sobre a sua vida por um prato de lentilha. O que era um prato de lentilha? É um monte de prazer efêmero e temporário que se apresenta para nós. São portas que se abrem, que esse mundo nos oferece. Não troque o relacionamento que você tem com Deus. Não troque a preciosidade da presença de Deus na sua vida por uma bobagem de um prato de lentilha. Eu oro do fundo do meu coração para que você não compre os valores desse mundo, mas que você tome a decisão de descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida e viva esse plano. Para terminar, talvez você esteja me perguntando: como, Maurício? 3 coisas muito rápido. Primeiro, como eu descubro o chamado de Deus? Como eu descubro o propósito de Deus na minha vida? Começa com um chamado. Começa com o coração sendo aquecido. Chamado não é só para pastores ou para líderes, é para toda a igreja. Deus começa a colocar desejo no seu coração de agora servir na casa dele. Eu me tornei pastor muito tempo depois de ter atendido o chamado de Deus. No início eu fazia tudo que tinha para fazer na minha igreja. Eu trabalhei na portaria, eu carreguei banco, eu lavei banheiro, eu carreguei caixa de som. Depois eu comecei a tocar no louvor, eu servia todo o culto que tinha que estar lá, eu servia. Depois eu servia com os meus dons, que era cantar e tocar onde fosse necessário. Tinha o culto das senhoras, eu tocava no culto das senhoras. Tinha necessidade no culto das crianças, eu tocava no culto das crianças. Aí descobriram que eu podia tocar num velório. Todo final de semana, 2, 3 velórios, eu estava lá tocando. Eu comecei a dividir o dinheiro, o pouco dinheiro que eu tinha com as pessoas. Então eu comecei a dar carona para pessoas que não podiam ir para a igreja, e depois levava eles de volta. Num dado momento eu ia igual um táxi, ou igual um ônibus pinga-pinga, pegando gente em tudo quanto é lugar, porque eles não teriam condições de estar na igreja se eu não tivesse feito esse esforço. Depois eu comecei a pagar o lanche de algumas pessoas que não tinham dinheiro para sair junto com todo mundo no rolê, mas para eles estarem incluídos
naquele lugar. Por anos eu fiz isso. Eu abri a minha agenda, eu levei pessoas para dentro da minha casa, que nem era minha, era dos meus pais, para ouvi-los. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Só depois eu fiz seminário e só anos depois eu me tornei um pastor. Começa com o chamado. Alguns de vocês, enquanto eu prego, seu coração queima. Deus está chamando você para servir na área em qual você está plantado hoje. Se você é uma professora, faça a diferença como professora. Se você é uma mãe, faça a diferença como uma mãe. Se você é um profissional liberal, um advogado, alguém da área da saúde, um médico, um enfermeiro, faça a diferença naquele lugar. E não é sair pregando para todo mundo, não é sair orando para todo mundo, porque ninguém gosta disso. É demonstrando o amor de Deus um a um, dizendo: Deus tem um plano para a tua vida, porque Ele fez isso em mim. Olha como era a minha vida. Eu sei que Deus pode ajustar a sua vida agora. Deus tem um plano para a sua vida. Viva para Cristo. Faça a diferença. Começa com o chamado. Segundo, existe uma única causa. Para que você não acredite que o plano de Deus é tornar você famoso com o seu dom. Eu vou tocar um instrumento, então esse é o meu chamado. Eventualmente vem pessoas de outras igrejas e o seu dom era tocar. E aí, como não pode tocar aqui, não faz mais nada. Então, Deus não precisa de gente assim. Deus precisa de corações disponíveis. Você não pode achar que, então eu vou escrever um livro e influenciarei muitas pessoas, darei autógrafos por aí. Eu vou ser alguém, um influenciador importante. Não é isso. O plano de Deus para a nossa vida tem uma única causa. A causa de Cristo. Bem, agora, nesse culto, eu estou pregando, Ele está tocando. Aqui na frente, Ele está guardando o palco. Se alguém subir, Ele vai dar uma rasteira. Eles estão promovendo a organização do culto, o host. Lá na frente tem alguém que recebe as pessoas bem. Lá no Kids tem professora servindo. Cada um de nós está em uma função diferente, mas todos nós estamos trabalhando por uma única causa, a causa de Cristo. Fazer Cristo conhecido, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. É por isso que Lucas escreve, Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: o que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos com os quais me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Todo mundo que se encontrar comigo vai descobrir: existe um Deus, Ele ama. Essa é a história de alguns de nós aqui hoje, vivermos por uma causa. Eu oro para que você no seu coração diga: eu quero fazer a diferença, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Deus vai usar você no lugar em que você está plantado, acredite em mim. Primeiro, começa com o chamado. Segundo, tem uma única causa. Terceiro, para terminar, não é mais sobre você, é sobre nós. Você vai descobrir o seu propósito em uma igreja. Você vai descobrir o seu propósito caminhando com outros irmãos em um grupo que ama o Senhor Jesus. Na nossa igreja você vai descobrir o seu plano no voluntariado, na trilha de crescimento, nos nossos cursos e treinamentos, em um BC grupo, servindo em qualquer área. Assim você vai descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida e vai conseguir cumprir o plano de Deus para a sua vida. Por isso é importante você saber com quem você deve andar. Você deve andar com pessoas que queiram a mesma coisa que você, que é viver para Cristo. Se por um acaso alguém não quer viver para Cristo, não é que você não tem que andar com ele, você deve pregar para essa pessoa, deve influenciar ela. Agora, para ser encorajado, você precisa estar firmado em uma comunidade de fé. É tão importante isso que eu amo tanto a nossa igreja. Eu, do fundo do meu coração, eu detesto perder ovelha, detesto. Quando alguém chega para mim e diz assim: eu estou indo para outra igreja, e me dá um embrulho no estômago. Eu não gosto de perder gente que vai embora da igreja, até porque eu acho que a nossa igreja é a melhor igreja do Brasil. Então não sei porque que alguém ia querer ir embora. Mas esse aqui é o meu ponto. Se por um acaso você mergulhar nas escrituras, se por acaso você orar e o Senhor falar para você que o plano que Ele tem para realizar, mais o seu tempo, não é que eu não quero que você esteja aqui, é que eu estou mais interessado que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Não enrole, não perca tempo, não seja um esquenta-banco, não seja um... Eu acredito que nos próximos anos nós teremos no mínimo 10 igrejas espalhadas por todo esse estado. E eu sonho com um dia termos 100 igrejas em 100 cidades. E a pergunta é:
quem fará diferença nesses lugares? Quem irá para esses lugares? Cada um de nós. Termino com essa história. Uma história de um palestrante, filósofo conhecido aqui no Brasil, chamado Mário Sérgio Cortella. Alguém sabe? Ele faz uma análise de um filme, ele decupa esse filme. O nome do filme é O Resgate do Soldado Ryan. Alguns de vocês já viram. Ator principal Tom Hanks, o ator coadjuvante Matt Damon. É um filme que já tem mais de 20 anos. É uma história verídica que aconteceu na Guerra Civil Americana, mas o diretor, que é o Steven Spielberg, ele colocou essa história no filme dentro da Segunda Guerra Mundial. A história é a seguinte: 4 irmãos foram enviados para a guerra, 3 morreram. Aquela lei daquela época dizia que esse filho que sobrou deveria ser retirado da guerra e levado para casa, para que essa família não ficasse sem nenhum filho. Então, esse general monta um destacamento, um batalhão de 8 homens especializados em busca, e eles entram na Europa. Eles chegam na Normandia, naquilo que nós conhecemos como o dia D. Tiro para tudo que é lado, gente morrendo. É um filme sanguinário, mas ele reflete muito a realidade. Então eles entram na Europa sem telefone, sem celular, sem localização, só no boca a boca, tentando encontrar esse paraquedista perdido para levá-lo para casa. O filme se desenrola e pouco a pouco um ou outro vai sendo baleado, eles vão morrendo. Vai mostrando a dificuldade de encontrar esse soldado e o custo desse empreendimento. E quando eles encontram o soldado, para surpresa deles, o soldado não quer voltar para casa. O Ryan diz: não, tudo bem, todo mundo morreu, mas eu vou continuar na guerra. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Os caras ficam indignados, ficam com ele ali um tempo. E agora tem de novo uma batalha. E o capitão Tom Hanks, que é a figura principal, toma um tiro. Ele está sentado, tem uma imagem. Ele está sentado, prestes a morrer. E esse jovem soldado olha para ele e ele chama ele, puxa ele pela lapela e conta quantas pessoas morreram para que ele fosse salvo. Ele mostra o custo daquele empreendimento. Então ele fala uma frase que é um dos momentos, os maiores momentos do filme. Ele olha nos olhos dele, agarrando ele pela lapela, e chama ele pelo primeiro nome, diz: James, faça por merecer. Faça a sua vida valer a pena. O filme se desenrola. Agora esse soldado já é um homem idoso, e a próxima cena que aparece é ele no cemitério, muitos anos depois, já de cabelos brancos, batendo continência para o seu capitão. Atrás uma imagem de toda a família dele, mostrando que ele viveu uma vida plena. Ele constituiu família. Ele tem uma conversa breve ali com a cruz que está o nome do capitão. Então o momento mais dramático do filme, o final, é quando ele vira para a esposa dele com um olho cheio de lágrimas, e ele pergunta: eu fiz por merecer? Eu vivi uma vida que valeu a pena, sendo que muitos deram a sua vida por mim. Eu fiz por merecer? Essa história me lembra muito a nossa história com o Senhor Jesus. Me parece que hoje Jesus está diante de nós perguntando: você vai viver para mim? Você vai fazer valer o meu sacrifício? Você vai viver uma vida digna de tudo aquilo que eu fiz por você? E ainda que você não tenha consciência disso, eu quero dizer para você que eu tive no leito de morte algumas pessoas, e eu mesmo estive num momento da minha vida que eu simplesmente achava que eu iria morrer. Estava longe disso, mas achava. Já contei essa história muitas vezes. E eu não tinha medo da morte. Eu sabia que me encontraria com o Senhor. Eu tinha dado como certo que eu morreria naquele dia, ou naquela semana. Eu não tinha medo da morte, mas eu tinha um arrependimento. Não vivi plenamente para Cristo. Eu sabia que me encontraria com o Senhor, e eu não sabia o que eu diria para Ele, porque o tempo inteiro da minha jornada Deus me pediu: abandona tudo e serve no ministério. Esse é o plano que eu tenho para você. E eu empurrei com a barriga essa decisão por muitos anos. Então eu pedi uma segunda chance para o Senhor, e pela sua infinita misericórdia Ele me deu uma segunda chance, e eu estou aqui hoje. O que eu posso dizer para você é que eu vivo na plenitude da vontade de Deus, e eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje em toda a história da minha vida. Por isso eu quero dizer para você que as armadilhas que o diabo vai colocar na sua vida são você olhar para o seu passado, olhar para as suas dificuldades, e também vai oferecer armadilhas que esse mundo vende para você. Mas eu oro que você faça valer a pena a sua vida e o sacrifício de Cristo sobre você. Você é uma obra-prima de Deus, criado de propósito e para um propósito. Viva para Cristo
e faça a diferença nessa terra. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé e vamos terminar orando. Se você puder, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero viver para Ti. Diga: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero fazer valer a pena. Eu sei que Tu me chamaste. Eu sei que Tu tens um plano na minha vida. Eu quero fazer valer a pena. Faça essa oração. Nessa pré-temporada, diga: Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha os Teus planos na minha vida. Tira de mim, tira da minha frente os pratos de lentilha. Tira da minha frente. Me livra dos meus vícios, me livra dos meus pecados, me livra dos meus erros. Diga agora para o Senhor: me dá coragem de dizer sim para os planos que Tu tens para mim. Me dá coragem, Senhor. Se algum momento dessa mensagem Deus falou com você, eu te convido para colocar a mão no seu coração. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor, eu quero mudar algumas coisas aqui dentro. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero fazer a diferença. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. E eu sei que hoje muitos corações sairão daqui transformados, ou pelo menos incomodados. Eu oro para que Tu nos livre de todo o peso que nos atrasa e nos atrapalha. Nessa pré-temporada, livra-nos do poder do pecado sobre nós. Livra-nos do desejo de realizarmos a nossa vontade e não a Tua. Eu oro que a partir de hoje cada um de nós possa viver os Teus planos na nossa vida. Viver para Cristo e fazer a diferença. Eu oro para que os meus irmãos tenham coragem de dizer não para os pratos de lentilha que se apresentam e dizer sim para a Tua bênção. É o que eu oro crendo. Em nome de Jesus, amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se você puder, vire para a pessoa que está do teu lado com um olhar firme e diga para ela: viva para Cristo, faça a diferença. Viva uma vida para o Senhor e faça a diferença. Vire para outra pessoa e diga para ela: faça a diferença. Eu gostaria de fazer uma última oração agora, e eu vou pedir que ninguém saia do lugar só por 2 minutos, porque sair do lugar agora atrapalha. 2 minutos e a última oração. Eu quero me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez e não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração, e quando eu contar até 3, se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, você vai levantar a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, coloca meu nome nessa oração, porque a partir de hoje eu quero render completamente a minha vida ao Senhor Jesus. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia certo de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3, se você quer entregar sua vida para Jesus. No 3, levante bem alto a sua mão. Eu vou pedir à igreja para baixar a cabeça e fechar os olhos. A igreja está orando por esse momento. Cadeias estão sendo quebradas, e você que vai tomar essa decisão não precisa ficar tímido. Não tem ninguém te olhando, é uma decisão individual, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração agora, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, meu irmão, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer que eu ponha o seu nome nessa oração, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Ali tem alguém, outra mão, outra mão, outra mão aqui, outra mão lá atrás, outra mão, outra mão, outra mão ali. Tem outra mão, outra mão, outra mão, outra mão aqui. Lá em cima, deixa eu ver se tem alguém. Acena assim pra mim. Outra mão, 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 outra mão. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa. Diga pra ela: seja bem-vindo à família de Deus, meu irmão. Pode prometer, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Eu vou convidar você que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração de confissão. Eu vou orar, você que levantou a sua mão, repete essa oração comigo, mas eu vou convidar a igreja toda para repetir comigo essa oração como um grande coral. Amém, igreja? Amém, igreja?
Eu oro, vocês repetem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra. Efésios 2:10. Efésios 2:10. É a verdade da minha vida. A verdade da minha vida. Sou obra-prima de Deus. Sou obra-prima de Deus. E não fui criado ao acaso. Eu não fui criado ao acaso. Fui criado com um propósito eterno. Criado com um propósito e eterno. A partir de hoje, eu quero viver esse propósito. Eu quero viver esse Por propósito. isso deixo para trás minha velha vida, meus pecados, e declaro diante de todos que a partir de hoje, Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele está salvando esse estado. Ele está salvando essa cidade. Sua vida nunca mais será a mesma. Você que levantou a sua mão, nós temos um presente para te entregar agora, nesse exato momento. Você vai olhar, os nossos voluntários estão com lanternas acesas apontando as saídas aqui e lá em cima. Se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do lugar imediatamente, em direção a essas lanternas lá no hall. Nós vamos te entregar um presente para marcar esse dia, com informações dos seus próximos passos com Jesus. Então, se você levantou a sua mão, sai do seu lugar agora. Não vá sozinho, vá acompanhado. Mas é importante que você vá até lá pegar esse presente. Vá acompanhado com alguém. Pegue esse presente para marcar esse dia. Se você viu alguém levantar a mão que não está indo, gentilmente ofereça-se para acompanhar essas pessoas, porque eu garanto que sua vida nunca mais será a mesma. Para nós que ficamos, deixa eu dizer isso para você. Deus está soprando sobre esse estado. O Espírito Santo de Deus está soprando sobre esse estado. Arrume a bagunça que tem que arrumar. Arrume a sua casa. Se você é casado, chega em casa hoje e diz: amor, acabou a briga aqui em casa. Acabou a treta. Nunca mais vamos falar em divórcio. Vamos arrumar a nossa vida, porque a partir de hoje Deus vai usar a nossa família. Se você é solteiro, apaga os contatinhos do seu celular e diga: viverei em santidade para você, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem um plano para a sua vida. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela: Deus te abençoe. Vou pagar o teu jantar. E até a semana que vem. Tchau. Que noite incrível, a gente está muito feliz com tudo isso que Jesus está fazendo, e eu tenho certeza que essa pré-temporada, ela é uma resposta de Jesus para a tua vida. Se você tomou a decisão de mudar de vida, de mudar a história da tua vida, de permitir que Jesus mude essa história, e Ele quer mudar, eu quero convidar você a escrever agora no chat, agora que eu decidi. Nós queremos mandar um presente para você, a gente quer entrar em contato contigo e te dar informações dos próximos passos. Tem agora aqui na tela um QR Code, a gente quer que você faça o download agora desse manual muito importante para que você possa experimentar mais e mais de Jesus. Nós acreditamos que essa decisão muda toda a tua história, que essa decisão enche o teu coração de vida e não qualquer vida. Essa é uma das formas muito importantes que nós encontramos de inspirar você a entender o que significou essa decisão. Não mais uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida que vai fazer a diferença. Então olha só, tá aqui na tela esse QR Code. Faz o download agora, aponta a câmera no teu celular e realmente fortalece. Pastorzão, um recado para essa nossa igreja online. Oi gente, eu vim aqui, já tinha um tempo que eu não vinha aqui conversar com vocês. Fiz questão de pedir licença para o Gili para vir aqui falar direto ao coração de vocês, fazem parte da nossa igreja online. Muito obrigado pela fidelidade de cada um de vocês. Toda vez nós mencionamos vocês porque fazem parte da nossa igreja. E eu quero encorajar você a viver uma vida para Cristo. Quero encorajar você a tomar decisões nessas resoluções de ano novo. Tomar uma decisão de ler a palavra de Deus. Tomar uma decisão de arrumar a bagunça que porventura o Espírito Santo mostrou para você. Deixar para trás vícios. Deixar para trás pecados que te aprisionam. E viver uma vida para Cristo. Vocês têm uma família. Vocês têm uma igreja, vocês têm pastores à sua disposição e nós queremos te ajudar na sua jornada com o Senhor. Obrigado pelo coração de vocês, que Deus abençoe, uma boa semana. Abraço, Gili, obrigado. Vamos junto, queridão. Muito bom, gente, a nossa igreja online está aqui para inspirar o teu coração. Então agora tu já tomou essa decisão, eu quero orar contigo para você espalhar a notícia que agora Jesus chegou e tudo realmente se transformou. Amém? Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã conectada aqui na nossa igreja online. Obrigado pela oportunidade que a gente tem, Pai, de te chamar de Pai, de poder abrir o nosso coração e experimentar uma nova vida agora. Deus, a gente acredita e a gente entendeu e aprendeu nessa noite que o Senhor tem algo extraordinário para nós, tem um chamado e nós não vamos ficar
presos no passado, muito menos engolidos pela cultura. Nós queremos, Deus, realmente viver uma vida na Tua palavra, orando e entendendo o Teu propósito para nós. Então enche o meu irmão e a minha irmã agora de poder. Espírito Santo, sopra e traga a força necessária, a coragem necessária para que você viva e não viva qualquer vida. Nós possamos viver vida em abundância de Jesus. Por isso nós clamamos, Pai, nessa noite, a Tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, gente. Olha só, quero dizer para você de uma forma muito, muito especial, não perca a chance de experimentar mais e mais de Jesus. Continue conectado com a nossa igreja, nosso site www.brasachurch.com, e você vai poder estar ligado por tudo que acontece aqui na nossa igreja, também no nosso Instagram, @brasachurch. Lembrando que nós estamos em pré-temporada. Semana que vem a gente tem o 3º episódio. Se você chegou agora, dá para maratonar os nossos episódios anteriores. Vem aqui, já conecta com o pessoal e realmente você vai poder experimentar muito, 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 muito mais de Deus, tá bom? Se você foi abençoado, manda esse nosso culto para quem você ama, para quem você conhece, porque a gente entende que uma mensagem dessa pode sim mudar uma vida. Que Deus te abençoe, a gente agradece a tua companhia, compartilha com quem você ama e até semana que vem com a graça de Jesus. Forte abraço, boa semana, valeu, tchau!